E aí, pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto muito interessante que no caso prático que nós estamos vivenciando todos os dias quando nós vamos fazer o nosso tribunal do júri, tá? É bem verdade que defender nesse país é muito difícil, né? A defesa ela sempre sai atrás do Ministério Público, né? O Ministério Público ele tem um poder, né, estrutural imenso, um poder que é reconhecido no nosso ordenamento jurídico quase que como absoluto, é um poder em que muitas pessoas ainda não têm um conhecimento e acham, né, que o Ministério Público não erra, não se coloca numa posição equivocada e essas coisas vão passando no dia a dia. O que eu quero conversar com vocês é, principalmente lá no Tribunal do Júri, no momento do plenário do Tribunal do Júri, quando um promotor de justiça tem, na realidade, a possibilidade e muito significante de interferir na decisão dos jurados. Pessoal, eu já não estou nem mais falando na questão do poder de persuasão, porque tanto o Ministério Público quanto a defesa, e aí tanto faz se vai ser a defensor público ou advogado, as partes vão apresentar os seus argumentos visando obter aquilo que pretende. O que eu quero chamar a atenção é que, pelo simples fato do cargo de promotor de justiça, o que eu venho percebendo, e muito, é que os jurados, em regra, acabam acatando aquilo que o Ministério Público propõe para eles. Então, se o Ministério Público propõe uma condenação, em regra, eles condenam. Se o Ministério Público propõe uma absolvição, em regra, eles absolvem. E eu vou te dar um exemplo de um caso concreto em que eu participei e que, para mim, é um dos maiores erros que nós temos aí, e eu estou recorrendo para ver o que a gente consegue mudar, e a gente vê o posicionamento do Ministério Público nesse sentido, e pior, os jurados acatando o absurdo que foi proposto pelo Ministério Público. Gente, a denúncia vinha narrando que 4 pessoas praticaram um crime, sendo que efetivamente só 2 foram reconhecidas pelas câmeras de filmagem, as outras 2 supostamente estariam dentro do carro, e esse carro estava com os vidros fechados. Dessas 2 pessoas que não foram identificadas, pesavam sobre elas alguns testemunhos de pessoas que não viram os fatos, mas que tiveram informações sem apresentar essa fonte de informações, ou seja, souberam de outras pessoas que esses 2 réus estavam lá no crime, na cena do crime, dentro do carro. Mas essa testemunha, que foi em juízo e prestou essa informação, não informou quem era a pessoa que tinha lhe dito que os 2 estavam dentro do carro. E também, em momento algum, apresentou outra prova contundente. Nem prova também das filmagens detectar aquelas pessoas. Sendo que um era o dono do carro, mas tinha o álibi e várias provas de que o carro tinha sido emprestado. E esse é o desenrolar do contexto fático. 2 pessoas na mesma cena do crime, com as mesmas condutas como partícipe do crime, com o mesmo conjunto probatório, o Ministério Público, lá na sua sustentação oral, ele conseguiu colocar na mesa para debate a seguinte proposta: pede a condenação de um réu
e pede a absolvição de outro réu. Pasmem, na mesma circunstância, no mesmo fato, na mesma cena do crime, com as mesmas provas, o Ministério Público pede ao Conselho de Sentença que aplique indúbio pro réu para um e não aplique indúbio pro réu para outro. E a pergunta que fica: qual é a razão fática e jurídica para o Ministério Público fazer um requerimento desse? Não há. Não há. Porque se nós estamos diante de um concurso de pessoas e duas pessoas que supostamente estariam participando do crime não são reconhecidas, e o Ministério Público reconhece que não sopesa em razão de uma das testemunhas qualquer prova para pedir uma condenação, portanto, pede a aplicação do indúbio pro réu, logo, para o outro também teria que ser apresentado esse argumento, que também não foi constatada a presença dele no fato. Tá? Os dois réus, nas mesmas condições, o Ministério Público propõe que o Conselho de Sentença decida de forma diversa, para um reconhecendo indúbio pro réu e para o outro não. E pasmem, o Conselho de Sentença assim atendeu o Ministério Público, apesar de todo o nosso apelo, nossa sustentação oral, apresentar todos esses argumentos contrários, mas o Conselho de Sentença absolveu um e condenou o outro. É óbvio que eu estou recorrendo, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas o que eu quero chamar a atenção? Me parece que nesse caso, e tantos outros que vêm acontecendo, os jurados já vão que meio decididos a acolher aquilo que o Ministério Público propõe, menciona, pede. E a gente tira isso. Isso aí é uma conclusão óbvia nesse caso concreto, porque os jurados deveriam ter absolvido os dois. Ou, na pior das hipóteses, condenado os dois. Mas resolve acatar integralmente aquela proposta absurda do Ministério Público. E aí a gente percebe que eu sou um defensor do Tribunal do Júri, mas já venho falando há muito tempo que é hora de mudar algumas formas de trabalho do Tribunal do Júri. Por exemplo, aumentar de 7 para no mínimo 8 jurados. E se tiver empate, aí indúbio pro réu, absolve o réu. Permitir que os jurados possam deliberar sobre o que foi produzido dentro do plenário em termos de provas, para que um possa talvez alertar o outro aquilo que um não esteja vendo e que vai ser prejudicial para o julgamento e gerando uma injustiça. Então eu vejo algumas mudanças necessárias, porque esse é um dos piores julgamentos que eu participei e que eu, sinceramente, eu não consigo entender como duas pessoas nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições em que foi apresentado provas, não têm a certeza deles estarem presentes e o Ministério Público pede a absolvição de um e a condenação do outro. E pior ainda, sendo atendido pelo Conselho de Sentença, que fez como Pilatos, né? Lavou as mãos também. Ou seja, condenaram um réu por ouvir dizer que o STJ tanto tem combatido, que não é uma prova, uma fonte de prova, um meio de prova, um meio de obtenção de prova leal, sério e longe de risco de gerar prejuízo para as partes, principalmente o réu. Porque você ouvir dizer que alguém praticou um crime é diferente de você ter visto essa pessoa ter praticado um crime. E todas as outras provas não mostram os dois na cena do crime. Então,
esses jurados, eu não sei qual vai ser, como funciona a consciência dessas pessoas, mas eu acredito que isso no futuro vai vir à tona, porque talvez não tenham prestado atenção devida, ou talvez ligaram ou ligam seu automático de acompanhar tudo que o Ministério Público pede, talvez imaginando que um promotor não possa errar, talvez imaginando que o promotor é um promotor justo. Enfim, eu não sei o que se passa na cabeça deles, mas eu sei que esse é um dos julgamentos mais horríveis em termos de resultado que a gente está falando. Porque se o Conselho de Sentença tivesse absolvido os dois, nós estaríamos ainda dentro de uma razoabilidade. Se o Conselho de Sentença tivesse condenado os dois, ainda que o Ministério Público tenha pedido a absolvição de um, nós estaríamos ainda dentro de uma razoabilidade. Agora, a proposta totalmente fora da realidade e sem razoabilidade ofertada pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados é totalmente absurda. É algo assim que cinge, corta no meio a ideia da justiça. E aí você condena, na realidade, uma pessoa por não aplicar indúbio pro réu e absolve a outra pessoa por aplicar indúbio pro réu. Então vejam os senhores que vão atuar, que estão atuando no Tribunal do Júri, estejam preparados, porque essas decisões acontecem. É lamentável isso acontecer, mas acontece. E essa é uma das piores, volto a dizer, uma das piores decisões que um conselho de sentença tenha tomado, pelo menos nos julgamentos que eu participei, que eu tenho participado. É lamentável e precisa, sim, ter mudanças urgentes no que tange a forma como o Tribunal do Júri trabalha. Ah, você não vai recorrer? Vou, é óbvio que eu vou, mas a gente sabe qual é a dificuldade e enquanto isso o réu está preso. Então, gente, o que eu venho percebendo é que há uma interferência gigantesca do Ministério Público sobre os jurados no momento em que eles vão decidir e, em regra, acolhem quase que 100% dos pedidos dos membros do Ministério Público, ainda que infundados, injustos, equivocados, sem razão, sem proporcionalidade. Eu não sei por que a gente está estudando para tentar, pelo menos, descobrir e ver o que a gente consegue fazer para que isso não fique ocorrendo tantas vezes como tem ocorrido. Isso é relato que a gente pode perguntar a qualquer colega aí que faz plenário do Tribunal do Júri. A gente vê que há sempre essa reclamação, porque realmente a gente vê isso. Sem falar que para a defesa tudo é difícil. Para a defesa o réu não tem dinheiro para produzir prova, para a defesa o juiz nega os requerimentos em regra. É tudo muito difícil. E aí o que eu quero dizer para vocês é que é para vocês não desanimarem, continuarem na luta, continuarem empreendendo todos os seus esforços e conhecimentos defensivos para defender o seu cliente da melhor forma possível, ok? Ah, mas eu tento, estou tipo enxugando gelo. Não, você não está enxugando gelo. Você está participando de um movimento que no futuro a gente não sabe quando, mas vai acontecer essa mudança. Ainda que você não veja, ainda que eu não veja, mas o importante é nós darmos o nosso melhor e a nossa colaboração para que isso possa ser extirpado de uma vez por todas e os réus que são processados e tenham pelo menos um julgamento justo, tanto no momento da deflagração da ação até a decisão dos jurados. Então fica essa informação para vocês desse caso concreto. É uma experiência que eu passei, estou passando para vocês, estou dividindo com vocês, para que vocês possam ver que o Tribunal do Júri pode acontecer tudo, ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Tem sempre informações aqui importantes sobre o Tribunal do Júri. Tem uma playlist novinha aqui só sobre
como você trabalhar com jurados e testemunhas. São vários vídeos referentes a técnicas que você pode utilizar visando ter o melhor resultado possível, ok? Grande abraço para vocês e sucesso!